Olá, amigos da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero.com.br. O Brasil foi mais uma vez sobressaltado, embora sem muitas novidades, com a entrevista devastadora do empresário Joesley Batista à revista Época. Foi uma entrevista de mais de 12 páginas, onde ele narra a corrupção no Brasil. A entrevista é evidente que é de um homem inteligente, de um homem bilionário, mas a entrevista, apesar de ter dito uma verdade absoluta, que essa corrupção sistêmica no Brasil começou com o governo Lula do PT, a entrevista é uma inteligente defesa do presidente Lula. Porque ele fala que não tratava de assuntos não republicanos com Lula, porque não precisava tratar, já que conseguia tudo com Guido Mantega e a corrupção estava organizada dentro do governo do PT. Aliás, essa situação do Joesley tem causado uma certa indignação entre até os operadores do direito. Primeiro, quem que é seu advogado? Seu advogado, até 3 dias antes dele se encontrar com o Sarney, era subprocurador-geral da República, um tal do senhor Miller, que deixou a subprocuradoria-geral da República, era o segundo homem do Janot, depois do Janot era ele, e 3 dias depois era advogado do Joesley Batista. É de se indagar, ou ele já era advogado quando estava na Subprocuradoria-Geral da República. Deve se indagar, ou foi ele quem fez a ponte com o senhor Janot. Então, essa situação não fica bem, nem para o subprocurador-geral, que saiu, que passou a advogar, porque não cumpriu nenhuma quarentena, o que mostra que membros do Ministério Público não têm nenhum sentido de ética, porque ainda que não haja uma quarentena legal, uma previsão, por exemplo, de deixou um cargo importante como esse, fica pelo menos 6 meses sem advogar, ainda que não haja essa quarentena legal, as pessoas de bem se impõem essa quarentena. Não foi o que aconteceu com o principal assessor do senhor Janot. E depois, esse principal assessor do senhor Janot, que ganha milhões e milhões e milhões e milhões nessa ação, consegue obter um benefício proposto pelo senhor Rodrigo Janot, para que este notório assaltante dos cofres públicos do Brasil, para que este assaltante dos pecuaristas brasileiros, para que este formador de cartel, para que este corruptor de funcionários públicos, para que este corruptor de presidentes da República seja premiado com uma viagem para Nova York, vai pagar o que roubou dos cofres públicos, uma parcelinha só, e assim mesmo em 300 meses. É de se indagar, é ético o senhor Janot propor isso? Que ele merecia algum benefício em função da delação, isso está na lei. Mas o senhor Rodrigo Janot propor e o ministro Fachin aceitar que o senhor Joesley vá embora daqui e fique gozando de vida boa em Nova York, rindo da cara dos brasileiros, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. Isso não quer dizer que o senhor Temer não tenha culpa, que o senhor Temer não tenha responsabilidade. Eu acredito até, e um dos fatos que ele trata na entrevista da Época,
e aí eu acredito que o Joesley tem razão, é que não há edição nenhuma naquela fita. E minha opinião pessoal sempre foi de que não há mesmo. E o que é melhor, o que está inaudível na fita vai ficar audível, para complicar ainda mais a vida do presidente da República, Michel Temer. Que o Temer merece ser punido, ninguém tem dúvidas. Agora, que Joesley minta descaradamente ao povo brasileiro de que ele nunca teve tratativas com Lula, é esquisito. Mais esquisito ainda é que a imprensa não lhe pergunta sobre a sociedade dele com Lulinha. Se o Lulinha entrou ou não para a sociedade. E nem das relações dele com o ministro Henrique Meirelles. Ora, Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda do Brasil, era executivo da JBS por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva. A nossa esperança está na primeira instância. Está lá com Sérgio Moro, que espera-se no final de junho, início de julho, mande o Lula para a cadeia. Espera-se que a dona Dilma tenha todo o amplo direito de defesa, e ela, que já foi uma perseguida política e injustamente frequentou o cárcere, vai frequentar o cárcere agora com justiça por causa da corrupção desbragada no seu governo. E espera-se também que, sem mandato, o presidente Temer cumpra o mesmo caminho. E espera-se também de que Aécio Neves seja punido com o rigor da lei. Não dá para a gente continuar vivendo nessa republiqueta de ladrões. Em quem votar na próxima eleição? Fica difícil saber. Pergunte para o Joesley.